Olá, quarto ano, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de matemática e a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já conhece, né? Que é o sistema de numeração decimal. Semana passada a gente conheceu uma nova classe, né? Que foi a classe dos milhares, e hoje a gente vai conhecer mais uma, né? A terceira classe, que é a classe dos milhões. Vamos lá? Bom, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente fazer um resumo, relembrar. A primeira classe é a classe de unidade simples, lembram? E aqui a gente tem a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. Então, aqui na primeira classe, a gente sabe que sempre fica, né, três números, unidade, dezena e centena. Lembrando que quando a gente for separar os números, né, no quadro valor de lugar, que é esse quadro aqui, sempre tem que vir, ó, da direita para a esquerda, sempre de trás para frente, certo? Aqui é essa primeira classe. Então, aqui na primeira classe tem a primeira, segunda e terceira ordem, unidade, dezena e centena. Aqui nós temos a segunda classe, que já traz mais três ordens, ó. Temos aqui já a quarta ordem, que são a ordem, né, a classe dos milhares. Aqui a gente já tem a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Temos a quinta ordem, que é a ordem de dezena de milhar. Temos também a sexta ordem, que é a centena de milhar. Então, veja bem, tá tudo bem dividido, né? Em classe e em ordem. Dentro da primeira classe de unidade simples tem primeira, terceira ordem, que é a unidade, dezena e centena. Na segunda classe, a gente já tem a classe dos milhares, né? Quando entra os números a partir de 1000. E aqui a gente tem a quarta ordem, que é a unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Agora vem a novidade. Nós temos a terceira classe. É a última classe que nós vamos estudar, que é a classe dos milhões, dos milhares. Aqui nessa classe já entra mais três ordens. A sétima ordem, que é a unidade de milhão, oitava ordem, que é dezena de milhão, e a nona e última ordem, que é centena de milhão. Lembrando que quando passar uma atividade pedindo para vocês colocarem os números, cada um na sua classe, na sua ordem, a gente sempre vai pegar da direita até a esquerda, de trás para frente. Fica muito fácil da gente identificar. Também, para a gente saber quantas classes um número tem, é só a gente observar o ponto, né? Essa dica eu já dei a vocês. O nosso livro, ele traz uma seguinte situação. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes. Quando fala milhões, a gente já sabe que vai usar a terceira classe, né? Porque milhões é terceira classe, classe dos milhões. Então, como é que a gente vai colocar o número 206 milhões aqui no quadro valor de lugar? Eu começo como? Qual é o meu primeiro passo? De trás para frente, da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar aqui, ó, distribuindo esse número pela primeira classe. Aqui na primeira ordem, unidade. Olhando o número, 206 milhões. De trás para frente. Qual é o número que fica aqui na primeira ordem? O zero, muito bem. Agora, observando aqui a segunda ordem, ordem da dezena. Qual é o número que fica aqui? Exatamente, mais um zero. Aqui na terceira ordem, ordem da centena. Mais um zero, perfeito. Lembrando que o número é 206 milhões. Aqui a gente já vai para a segunda classe. Aqui na quarta ordem, unidade de milhar. Qual é o número que fica? Zero também, né? Na quinta ordem, dezena de milhar. O zero, exatamente. E aqui na sexta ordem, centenas de milhar. Zero. Até aqui super fácil, mas vai facilitar também. Agora a gente vai para a terceira ordem, que é a terceira classe, que é a classe dos milhões. Aqui na sétima ordem, unidade de milhão. Qual é o número que fica? 6. 206, não é isso? Aqui a gente já completou os milhões. Aqui na terceira classe, 206. 6 fica na sétima ordem, unidade de milhão. E na oitava ordem, representando a dezena, qual é o número que fica? Número 0, perfeito.
E na centena, representando centenas de milhão, a nona ordem, qual é o número que fica? 2. Então, aqui a gente tem 206 milhões. Certo, turma? Ó, totalmente organizado, cada número na sua ordem e os números nas suas classes. Lembrando que esse número grande a gente já fala milhões, tá? Milhões. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, é bem facinho, com a atividade a gente consegue fixar. Aguardo vocês na aula. Um beijo!